Olá, cá para nós, voltando à cena, numa semana que tivemos uma triste notícia. A partida de Bilio de Campina, esse grande poeta campinense que invadiu os corações do paraibano, do brasileiro com seu talento. Que ele esteja na glória. Bom, a gente vai tratar de um assunto hoje, sugerido por Fernando Albuquerque na semana passada, que são com as pessoas em situação de rua. Algo assim muito sério e que merece realmente uma atenção especial. E como foi ela que sugeriu, é ela quem vai começar a abordagem. Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa noite. Para todos os internautas que nos assistem, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu trouxe esse tema porque eu acho que o Cá Pra Nós, ele tem essa liberdade de levantar pautas que muitas vezes não estão pautadas, né, no nosso jornalismo convencional, uma série de situações. A invisibilidade das pessoas em situação de rua. Eu não sei se vocês observam, mas eu observo um número crescente de pessoas em situação de rua, estejam dormindo em locais ao relento, estejam nos semáforos da cidade pedindo, com crianças ainda bebês de fralda. E antigamente, há um certo tempo atrás, a gente via muito essa situação com os venezuelanos. E aí hoje eu já não vejo mais venezuelanos. Eu vejo muitas pessoas, né, de diversas etnias. E aí me preocupou, sabe, Gerardo? Sabe, Josival? O que falta para que essas pessoas sejam enxergadas pela gestão, ou seja, municipal, estadual, enfim. O que está faltando? Por que tem tanta gente pedindo com tantos programas sociais? E foi por isso que eu trouxe esse tema aqui, para a gente trazer olhares, né? E quem sabe, a partir dessa conversa, essa pauta não entrar em cena. Olha, Fernanda, eu tive a preocupação de buscar informações através da Defensoria Pública, que existe um núcleo voltado para cuidar dessas pessoas, e fiquei estarrecido com os números oficiais, que são pequeníssimos em relação ao que a gente enxerga na rua em todas as partes da cidade e do estado, né? Os números oficiais chegam a 100 pessoas, como se estivessem em situação de rua, o que a gente vê que de saída não é a realidade. Existem equipamentos que acolhem essas pessoas, que em tese são 3 a 4 que existem oficialmente, que são com prestadores de serviço, pessoas que não são oficiais no quadro da prefeitura, no sentido de fazer esse trabalho com uma certa continuidade, ou seja, se são contratados, a cada gestão, em tese, se modifica, porque se emprega quem está próximo do gestor do momento. E um fato extremamente curioso, o profissional mais ausente e já há 2 anos, segundo dados colhidos na Defensoria Pública, são psicólogos, que para mim são profissionais absolutamente necessários para atender essas demandas que a gente está vendo na rua. Pessoas ligadas, dependentes de droga, pessoas rompidas com a família, né, que são fatos assim muito fortes que deixa todo mundo preocupado. E ontem eu estava chegando ao carro de uma amiga que estava estacionado na rua, uma rua até bem pacata ali próximo ao espaço cultural, e tinha 2 cidadãos que notadamente de rua, né, sujos, né, maltrapilhos, e ali buscando uma contribuição. E a gente vê que realmente falta muito. Bom dia, boa tarde, boa noite. Quando Fernanda tocou esse tema na semana passada, imediatamente aqui na mesa mesmo ainda, eu comecei já a pensar a dimensão que esse assunto ia colocar ou poderia ser colocado. Mas antes de tocar aqui, deixa eu falar aqui, olha, Bilio de Campina Grande, eu preciso fazer esse registro. Gerardo fez com muita alegria, Gerardo, com muita oportunidade, muita propriedade, porque é o seguinte, a autenticidade de Bilio de Campina Grande na questão da cultura popular e do forró não tem igual. Não tem igual aqui, a resistência que ele teve não tem igual. Quem quiser, revisitem Bilio de Campina Grande, por favor, você vai ver isso. Mas vamos lá ao tema. Esse tema, Gerardo,
Você disse que na Defensoria encontrou muito poucas pessoas com registro. É porque esse tema é muito complicado, porque, veja bem, muitos moradores de rua, eles próprios escondem porque a vergonha de não ter um lugar, não ter uma casa é muito grande. Muitos escondem, certo? E se escondem nas ruas. E se escondem na rua. As famílias escondem também. Quando você pega, eu já vi isso aqui, quando o Serviço Social na prefeitura pega um morador de rua e vai na família, muitas vezes a família diz que não está abandonado não, está abandonado. Isso porque às vezes, frequentemente, ele visita a casa dele lá. Então tem um preconceito enorme sobre essa história de ser morador de rua. Ele é de uma invisibilidade de todas as formas, não é só a invisibilidade de quem passa e não quer enxergar, não quer viver o problema. É a invisibilidade da vergonha de quem vive, é a invisibilidade da família que se envergonha por isso, e é muitas vezes também o próprio poder público não querendo assumir para poder não ter a responsabilidade, se envergonha também. Veja bem, às vezes o grande número de drogados nas ruas, né, de pessoas viciadas em drogas, na estatística ele não vai entrar como pessoa de rua, vai entrar como viciado, como drogado, quando na verdade ele é viciado de pessoa de rua. Você sabe que a grande maioria não, um percentual altíssimo desses cidadãos, eles tiveram passagem já na justiça, ou seja, estão fichados por cometer atos ilícitos. E o ato ilícito, como consequência, certamente, por conta da dependência da droga. E aí é um rolo que vai se avolumando em várias situações. E as pessoas se escondem ainda por uma outra razão. Eu estou falando aqui da invisibilidade. Veja bem, quando o poder público entra, geralmente, para tentar resolver esse negócio, entra quase sempre, lamentavelmente, com o objetivo da higienização de ruas, de trechos de rua, tá? Quando as pessoas reclamam, mas Tambaú está cheio de drogado e gente de rua. As pessoas estão pedindo que tire elas de lá. Vem a prefeitura com a higienização. Não estou dizendo que está fazendo aqui, não. Isso. Aí as pessoas se escondem também, porque elas não querem sair da rua, daquele lugar, tá certo? Então, veja bem. Querem mesmo. E as pessoas já sabem, historicamente, o Brasil já viveu momentos tristes de processo de higienização. Lá no Rio de Janeiro, houve um processo há 30, 40 anos atrás, que se dizia, inclusive, que pegava as pessoas que estavam na rua, jogava no saco, jogava lá na lagoa, no rio, lá na barragem, na represa, para nunca... Teve essa denúncia, pode pegar os jornais, denúncia muito forte sobre isso. Então, processo de higienização. Não tem muito tempo, em São Paulo, José Serra era prefeito, criou um programa de mandar de volta para as cidades do Nordeste as pessoas que estivessem nas ruas. Que fossem do Nordeste. Que fossem do Nordeste. Pegava, veja bem, era bom o programa. Tinha assistentes sociais que diziam assim, a história era assim, onde é que você mora? Quanto é para comprar uma casa lá na cidade que você... Aí era casa barata, às vezes na zona rural. Então, tá aqui, vamos mandar o dinheiro. Comprava a casa, mandava o dinheiro comprar a casa e mandava passar de volta, deportavam. Tá certo? Então, esses processos de higienização também escondem. E tem ainda uma quinta questão, que é a questão da saúde mental. A saúde mental das pessoas que estão nas ruas, tá certo? Então, que é essa que tem que ser cuidado por psicólogos e psiquiatras. Quem está com problema de saúde mental, ele saiu de casa, problema de saúde mental, ele foi para a rua, saúde mental, então ele nem assume que é de rua, nem assume, e nem volta. E você pode tirar várias vezes da rua e botar lá na casa de acolhimento e ele vai para a rua porque tem um problema de saúde mental. É muito complexo, mas é um problema exatamente pela complexidade que precisaria ser bem tratado pelo poder público. E a gente não vê isso. Sabe o que fica parecendo, Josival? É como se fosse assim, é muito complexo porque a gente não pode internar, porque a gente não pode obrigar que ele vá se tratar, porque a gente não pode obrigar que ele vá para a casa de acolhimento, né? Ele tem a liberdade de decisão da vida. Então, eu não
me interesso por esse tema. Deixa essas pessoas aí que elas vão se resolvendo ao longo do tempo. E não pode ser visto assim. A gente está no ano eleitoral, eu quero ver quem vai ser o candidato que vai ter coragem de tocar nessa seara, de entrar na pauta. Olha, eu tenho um projeto para pessoas em situação de rua, para pessoas em vulnerabilidade social que estão desassistidas. Então, eu tenho um projeto, seja de ressocialização através de projeto de educação, que seja feita lá onde eles estão, semanalmente a gente vai lá para dar curso disso, ensinar aquilo. Ah, de 10 não vai, não importa, se a gente tira uma pessoa da situação de rua, é mais uma pessoa com os seus direitos garantidos. Então, isso. Eu penso assim, sabe, Josval? É complexo? É, mas não dá para a gente passar a venda do agente de gestão pública, né? É verdade. E aí, nos dados que eu colhi da Defensoria Pública, eles dizem que essas casas, né, de acolhimento, elas são muito simples demais. Falta estrutura, falta equipamento, não existe cursos de oficina especializada para trabalhar, para conversar, para segurar as pessoas, para inventar. Porque se você bota só na casa e não tem ocupação, não tem uma forma de tratamento, se você está lá, o cara sai de lá e vai para a rua de novo. É uma doença, porque tem muitos deles que não querem deixar a rua, que querem fugir da realidade de casa, da casa da família, né? Que vão para outros lugares. Aí você diz assim, que esse homem nunca apareceu aqui. Tem um cidadão em João Pessoa, que é em situação de rua, se sabe a família dele, a família já tentou diversas vezes. É um senhor que carrega um saco com muita coisa, ele aparece demais nas igrejas, nas esquinas, tentou demais, e vez por outra um familiar vai, recolhe, tira, dá banho, tenta tratar, tal, mas ele volta, porque se ele ficar em casa, ele não fica, né? Ele morre. Então, veja bem, eu acho que o Fernanda tem razão. É preciso um grande programa e um programa diferente para cuidar, acolher essas pessoas. Inclusive, em alguns casos, administrar então essas saídas, até a pessoa se convencer de que o lugar não é a rua. A casa fechada dentro de um espaço na cidade não vai acolher, minha gente. Tem que ter outra forma de acolhimento. É preciso isso, acho que a Fernanda tem razão e é preciso talvez discutir na campanha. Ah, parece pequeno, não é pequeno, o problema é gigantesco. É gigantesco. Sobretudo gigantesco quando o adulto está levando a criança. É isso que eu ia chegar nesse ponto, Oswaldo. E conselho tutelar, será que só eu estou vendo essas crianças na rua? Será que só eu? Olha, aqui em Manaíra tem uma duplinha, né, duas meninas. A gente já se acostumou a estar ali, né? Junto da McDonald's, por ali. Né? Daquele baque da calçada, sabe, Gerardo? Sim. Assim. E aí o que acontece? Todo final de semana elas estão lá pedindo, durante o dia, durante a noite. E aí eu fico me perguntando, será que não tem ninguém de gestão que viu essas crianças? Porque eu vejo sempre. Tem casos, né? Fernanda, tem casos que as crianças já não estão mais acompanhadas de adultos. As crianças ali, eu vou dizer, pré-adolescentes, eles já vão para os sinais para pegar o dinheiro para eles e alguns deles se drogarem. Lamentavelmente, essa situação. Então, quando você diz assim, esse problema existe e precisa ser cuidado, os políticos precisam cuidar dele, eu acho que você tem, de uma força enorme isso, você tem uma razão enorme disso. E aí, veja bem, na verdade tem que ter cada caso. Nós temos um caso aqui muito sério, que é o caso dos venezuelanos, certo? E aí você não pode ter também uma atitude xenófoba, como é que eu vou fazer isso? Mas por que os venezuelanos estão nessa situação? Novamente, eu acho que falta o verdadeiro programa de acolhimento. Se o Brasil abriu as portas para poder acolher, então tem que ter um programa para acolher. É um projeto. É um projeto para acolher. Então você traz o cara aqui e o cara não consegue se inserir no trabalho, não consegue inserir todo mundo no trabalho. O que é que ele vai fazer? Ele vai ter que sobreviver, tá certo? Você vai ter que imaginar isso. Qual é a situação verdadeira deles, onde é que está colocando. E o que é que eu quero ser mais cruel, viu, nessa abordagem aqui, porque eu vejo o seguinte, os números oficiais são pequenos. Essas pessoas não votam, não têm domicílio eleitoral.
Será que, em função disso, é exatamente o descaso dos políticos em olhar para isso com mais veemência, com mais afinco, porque os projetos existem. E tudo no Brasil tem lei, não tem? Tem lei, mas as leis não são respeitadas, não são cumpridas. E aí vem a mesma coisa, os projetos existem, agora discurso tem muito, viu, Fernanda? Muito discurso, muita direitos humanos, muitas promessas, mas na prática a gente vê funciona o que rende eleitoralmente. É ou não é? A gente vê com afinco, com persistência, né, com durabilidade, projetos sociais. Por exemplo, o Banho da Misericórdia. Né? A maioria das pessoas aqui em João Pessoa conhece que é um trabalho que é feito, né, por uma instituição ligada à Igreja Católica, que vai lá para o centro histórico, dá banho, tem aquele banheiro, né? Então, assim, higieniza essas pessoas nas questões pessoais e outros grupos vão e servem comida e tal. Mas eu acho que está faltando para além do básico, que isso é o básico, o banho e a comida. Como organizar essas pessoas para se tornarem cidadãs. Porque hoje elas são invisíveis. Enquanto um dos gestores da Defensoria Pública, em tempos recentes, a gente teve um trabalho bem interessante junto com o grupo notarial, né, os donos de cartórios, que se dispuseram, até a nível nacional, a fazer o registro, quer dizer, buscar os registros dessas pessoas de rua. Mas é um trabalho doloroso, duro mesmo, porque muitos deles, além de não saber, outros não querem. Né? Então, existe o problema de ter questões na cidade natal, com a justiça, que está fugindo dos parentes. Então, é um trabalho muito difícil, mas difícil que requer tempo. E tempo é algo que todo mundo não quer perder, porque quer logo resultados para poder mostrar que fez. Entendi. Então, é algo assim muito difícil. Eu sei que a sociedade se mobiliza em muitos setores para ajudar essas pessoas, para levar um alento. Mas as autoridades é que deveriam acolher essas pessoas no sentido de fazer com que isso funcionasse realmente. Tem que ter um programa estruturado no sentido de diariamente acompanhar, ter um mapa, um mapeamento, saber a história de cada um e, de acordo com a história de cada um, você conseguir encaminhar uma solução. Às vezes é um tratamento de saúde, que é um problema mental, às vezes é realmente um problema de falta de trabalho, às vezes é um vício. Olha, veja bem, tem situações tão graves que a Fernanda colocou. Por que tanto programas sociais, as pessoas estão aqui nas ruas? Veja bem, tem gente porque não tem um programa social ainda, ou a família é grande. Eu acredito, por exemplo, no caso dos venezuelanos, eu acho que eles recebem cesta básica, enfim, mas aí vai faltar outras coisas, eles vão pegar o dinheiro na rua, tá certo? E tem casos, Fernanda, que é engraçado. Eu lembro que quando eu estava no Correio da Paraíba impresso, lá atrás, ainda no tempo de Helena, nós fizemos um levantamento de umas pessoas que eu achava interessante, algumas pessoas achavam interessante. Eu via que 8, 10 anos que eu já tinha chegado do interior aqui e tinha algumas pessoas que eu sempre encontrava todo dia nos sinais diferentes. Tem umas pessoas que elas fazem um rodízio. Né? E quando não está aqui, está em Recife. Tem umas pessoas que você encontra há 30 anos, 20 anos, elas estão ali. Essas pessoas, elas têm um outro tipo de vício. Isso. O que é o vício? Eu não sei nem se é vício mesmo. O vício de pedir, mas aquele pedir ali gera muito mais renda do que o programa social, Fernanda. Certo? Se a pessoa fizer R$50 dia, que faz mais, tá certo? Às vezes faz mais, R$30, R$40, R$50 dia. Se você multiplicar isso por 30 dias ou perto de 30 dias, você vai ver que dá uma renda maior do que os programas sociais. Mas isso precisa também ser enfrentado. Eu acho. Quer dizer, cada um tem... Na verdade, eu acho que a maior, do ponto de vista do poder público, o maior descaso é o descaso à vida humana. É você passar e não cuidar do ser humano. Fernanda foi
muito feliz em levantar esse tema, Fernanda. Esse tema que... Tomara que, a partir dessa discussão que a gente traz hoje aqui, a gente veja pautado, né, nos órgãos públicos, nos candidatos, né, a prefeito da cidade. Eu falo no masculino, porque até então a gente não tem nenhuma mulher. Então, a gente veja essa pauta da invisibilidade das pessoas em situação de rua sendo colocada e com projetos concretos e persistentes, não daqueles que começam uma grande inauguração e depois desaparecem com o tempo. E bem a propósito, Fernando, você falou das mulheres, eu quero ressaltar aqui o trabalho desenvolvido na Defensoria Pública, doutora Fernanda Pérez, que é defensora pública, e por doutora Maria do Céu Palmeira, que é ouvidora em fim de mandato, 2 mandatos brilhantes na instituição, fazendo um trabalho digno da maior valia exatamente nesses setores das minorias, dos problemas sociais que existem e que são tão latentes no nosso dia a dia. Eu só temo, e eu vou fazer isso aqui, eu só temo que nessa história toda, Fernanda, exista de fato ainda uma insensibilidade política em relação a essa situação. Tá? Insensibilidade. A pessoa achar que realmente fazer uma obra de pedra e cal, uma fachada bonita, é muito mais importante do que cuidar do ser humano. Isso é insensibilidade política. Total. E existe isso muito fortemente. Estamos aqui, né? Tá na propaganda, estamos aqui para protestar, para poder chamar atenção. Para você ter uma ideia, que não faz nem muito tempo, quando eu falei na história da operação do Rio de Janeiro, olha o tipo de insensibilidade. Eu abri aqui o meu zap aqui, e olha as manchetes. Operação Mata Mendigo no Rio de Janeiro, 62 a 63. Matança de moradores no Rio Guandu, no Rio de Janeiro. Operação Mata Mendigos, tá aqui um monte de manchete. A operação, não sei o que, não é lenda. 20 mendigos foram jogados no Rio Guandu, na represa do Guandu. Filme aborda a operação. Quer dizer, isso um horror, né? Do início dos anos 60. Tá certo? Isso. Era a antiga Guanabara, nem era Rio de Janeiro. Isso, que vem de muito longe, né? E essa de São Paulo, que eu digo, é mais recente. Então, isso é o que eu chamo de insensibilidade ao problema das pessoas. Que está sendo chamada a atenção aqui no Cá Pra Nós. A gente vai ficar aqui atento, né, a todas as propostas e, é claro, também e necessariamente para esse tema que foi abordado hoje aqui entre nós, por sugestão de Fernanda Albuquerque. Eu queria, antes de encerrar, pedir aqui, deixar com vocês, depois desse debate que traz muita tristeza, porque a gente assiste essa dificuldade, né, da sociedade, mas eu queria deixar, não com saudades, não com lágrimas, mas sim imagens desse grande personagem da cultura paraibana, que foi Bilio de Campina, que partiu essa semana e que deixa muitas saudades realmente. A gente fica aqui só curtindo, lembrando desses momentos maravilhosos, que eu tenho certeza que a nossa técnica e editoria vai deixar imagens bem lindas desse personagem que agora é só história e saudades. Obrigado, Josival, obrigado, Fernanda. Obrigado a você Salve, pela audiência. Bilio! Com a autenticidade de Bilio, nós não temos ninguém mais aqui na Paraíba. É isso aí. Esses personagens estão partindo e a gente está aqui lembrando com vocês. Até a próxima semana. Vou pelo mapa da mina, navegando em barca-vela, sem ter medo da procela numa letal disparada. A morte está enganada. Eu vou viver depois dela. Por favor, abra a gaiola, devolva minha viola, tira-me dessa prisão. Tenho água, pesca e alpiste, cante, mas meu canto é triste, tem sabor de escravidão. Suado, quero ir embora, Minha casa é mundo afora, meu alpendre, a imensidão. ao longo caminho que nunca se acaba.